O estranho, o bizarro e o inesperado. Bem-vindos novamente à Casa do Sobrenatural. Se acomodem e apaguem as luzes. A história de hoje mostra que o sobrenatural pode te procurar nos momentos de maior fragilidade. Fabrício morava em uma cidade pequena e pacata do interior. Ele era um homem simples que já vivia há algum tempo na cidade. Ele madrugava todos os dias, já que trabalhava como padeiro em uma padaria próxima. Sua casa ficava nos fundos do único cemitério da cidade, e era possível vê-lo a partir da janela do seu quarto em meio ao breu. Certo dia, Fabrício saiu da padaria um pouco mais tarde, e enquanto subia o morro em direção à sua casa, avistou uma bela moça de pele clara e cabelos encaracolados e de cor castanho. Ela usava um longo vestido e possuía olhos azuis. Ele não conhecia a moça, apesar de estar encantado. Fabrício seguiu seu caminho. Durante a subida, seus olhares se cruzaram e ele percebeu que ela estava olhando para ele. Talvez fosse alguém visitando um parente na cidade, pensou Fabrício. Ele então seguiu até a sua casa normalmente. Semanas se passaram e a festa da cidade chegou. E como de costume, Fabrício teve que trabalhar até o anoitecer para cumprir uma encomenda feita pelo prefeito para a festa que ocorreria naquela noite. Ele deixou a padaria exausto e já estava bem escuro. Enquanto subiu o morro para sua casa, ele avistou aquela bela moça parada no mesmo lugar e seus olhares se cruzaram como da última vez. Deixando a timidez de lado, Fabrício se aproximou da moça. Primeiramente perguntou se ela estava bem, e ela acenou com a cabeça. Em seguida perguntou seu nome. Respondeu ela em meio a um belo sorriso. Era Clara. Ele ainda estava curioso e por fim perguntou onde ela morava, já que nunca tinha visto ela pela cidade. A moça apontou para uma casa pequena ao lado do cemitério. Ambos se despediram e ele seguiu para sua casa e, antes de entrar, olhou para a casa que a moça havia apontado. A casa era pequena e simples. Tinha 2 andares e uma singela varanda que dava vista para o cemitério. Após descansar, Fabrício foi beber uma água para amenizar o calor descomunal, já que estava muito quente. Se perguntou se a moça estaria na varanda, porém ela não estava lá. Após se refrescar, ele enfim dormiu. No dia seguinte, enquanto trabalhava, perguntou para o colega que vivia há mais tempo na cidade se conhecia alguma Clara. Informou ao colega onde ela morava. Seu colega, que conhecia praticamente todos na cidade, nunca havia ouvido falar nela. Ele perguntou para seus conhecidos e nada. Ninguém sabia quem era a bela moça que Fabrício havia encontrado. O dia seguiu como de costume. Fabrício conseguiu sair mais cedo do trabalho, buscando se encontrar com a bela moça novamente. E como de costume, ele a encontrou no mesmo lugar. Estava ela parada e Fabrício se aproximou da garota e, juntando suas forças, perguntou se ela tinha um namorado. A moça ficou encarando com um sorriso no rosto e, após alguns instantes, acenou negativamente.
Fabrício se apressou e perguntou se podia ir visitá-la em sua casa um dia desses. A moça acenou de maneira favorável, ainda com um sorriso em seu rosto. O sorriso da moça trazia um certo desconforto, como se algo não estivesse certo. Fabrício prontamente limpou esses pensamentos da mente. Afinal, era apenas uma bela moça que devia ter vindo visitar alguém que morava na cidade. Fabrício havia dito à moça para deixar a lamparina da varanda acesa quando pudesse recebê-lo. Já em casa, ele não conseguia parar de pensar naquela moça. Ela era tímida e sua beleza era insuperável. Ele não podia deixar a oportunidade passar. Naquela noite, Fabrício percebeu a lamparina da varanda da casa da moça acesa e ele se arrumou, dirigindo-se até a casa. Já era tarde e a rua estava imersa em breu profundo. Apenas a lamparina daquela casa oferecia um pouco de luz. Ele se aproximou, mas não havia ninguém na varanda. Então tentou as janelas, mas elas estavam todas fechadas e não havia ninguém, nem mesmo no quintal. Fabrício então foi até a porta e bateu algumas vezes, até escutar uma voz rouca de uma senhora perguntando quem era. Ele se apresentou e disse que uma moça havia pedido que ele viesse encontrá-la na casa. A senhora ficou sem entender o que ele estava dizendo e explicou que não havia nenhuma moça morando na casa. A senhora ofereceu água e, antes que pudessem conversar melhor, Fabrício aceitou a gentileza. Enquanto esperava a senhora retornar da cozinha, ele percebeu um retrato pendurado na sala. Era a Clara. Ela usava a mesma roupa e tinha um sorriso no rosto, porém esse sorriso não lhe passava uma sensação ruim. Após a senhora retornar, ele explicou que era ela a garota que ele tinha visto. Perplexa, a senhora perguntou como ele conhecia a Clara. Fabrício explicou então tudo o que havia acontecido entre os dois e perguntou se a senhora era a mãe da Clara. A senhora adotou uma expressão assustada e se sentou, dizendo que Clara era sua neta. Ele completou dizendo que ela era bem tímida, mas muito bela, e estranhou a expressão da senhora. Perguntou qual era o problema. Após uma pausa, a senhora se levantou e disse que Clara, sua neta, já estava morta há cerca de 15 anos. Tinha sofrido um acidente enquanto estava noiva. Nesse momento, Fabrício perdeu toda a cor da sua pele, ficando pálido. O copo de água que estava sobre a mesa da sala caiu sem motivos, assustando ambos. Ele saiu em disparada em direção à sua casa. Estava muito escuro, porém ele tinha a luz fraca da lamparina na sacada para iluminar, mesmo que pouco, o caminho. Foi quando uma brisa fria passou por Fabrício e seus pelos arrepiaram. E com isso, a lamparina na casa da senhora, sua única fonte de luz, se apagou. Assustado, ele prosseguiu em direção à sua casa, mal conseguindo ver o que havia em sua frente. Prosseguiu e, quando estava prestes a entrar em casa, se deparou com ela, parada na porta da sua casa. Porém, a moça, outrora bela, carregava um sorriso desconcertante
Seus dentes e pele estavam apodrecidos. Não tinham os olhos. O restante de sua face era apenas o puro breu. O coração de Fabrício acelerou e a figura estendeu suas mãos esqueléticas em sua direção. Havia um anel enferrujado em seu dedo. Ele se virou para tentar correr e foi quando percebeu diversas outras figuras com o mesmo sorriso, a maioria dentro do cemitério. Antes que pudesse pensar em algo, ele sentiu um toque gelado em seu ombro. O dia amanheceu e a padaria continuou funcionando normalmente. Porém, havia uma função vaga de padeiro. Fabrício nunca mais foi visto. A avó de Clara se mudou da cidade, deixando tudo para trás. Até hoje, dizem que durante a madrugada, se você subir o morro em frente ao cemitério, verá um casal com um sorriso desconcertante, parado, esperando a próxima vítima. Obrigado por assistirem até aqui. Deixem o like, compartilhem o vídeo e até a próxima na Casa do Sobrenatural.